Oi, pessoal! Voltamos para a atividade 8, um olhar para o cotidiano. Bom, nessa atividade vocês vão precisar fazer uma leitura de uma crônica. E eu vou falar um pouquinho sobre a crônica para vocês. Crônica é um gênero literário que é veiculada geralmente nos jornais. Ela nasceu no jornal, tá? E ela continua então sendo veiculada no jornal. Como que ela surgiu? Antigamente, as pessoas tinham o costume, de relatar todos os acontecimentos importantes do dia, da semana, ali que acontecia com o rei, com as pessoas importantes da sociedade. Então, isso é bem antigo, tá? Então, imagina lá, aqui no Brasil, quando começou a ser colonizado, quando tinha lá o Dom Pedro I, II, então as pessoas falavam sobre os acontecimentos do dia a dia, as coisas importantes que tinham acontecido com o imperador, por exemplo, aqui no Brasil. Um tempo depois, as pessoas começaram a deixar esse texto um pouco mais literário, mais bonitinho, com o quê de contar uma história, não era apenas como se fosse uma notícia. E aí surgiu então a crônica, tá? Então a crônica ela é um texto geralmente curto que vai falar sobre assuntos simples, assuntos do dia a dia, e por isso que é tão gostoso ler crônicas. Eu recomendo que todos vocês pesquisem crônicas. Tem crônicas divertidas, tem crônicas mais críticas que nos levam a refletir a respeito dos acontecimentos do nosso país, da nossa cidade. Tem as crônicas mais literárias que querem apenas nos divertir, tá bom? Então, vamos lá. Essa crônica se chama Quem São Eles? É da Eliana Jacob Almeida e foi publicada no dia 14 de abril no Jornal Cidadão da cidade de Fernandópolis, bem pertinho aqui da gente, Gente, vocês vão perceber que ela vai começar a falar sobre eles. Quem são eles, Que desde criança eles me intrigam. Eles falam que pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Eles dizem que você tem que diminuir o colesterol e eles também falam que vai faltar gás. Eles falam que não pode usar o micro-ondas. Então você vai ler aí, vai entender o que está acontecendo, o que ela está relatando. E a pergunta A. No texto, Eliana Jacob Almeida narra as experiências dela desde a mais tenra infância, ou seja, desde a sua infância, desde pequenininha, com eles. A narrativa desenvolve-se com fatos ou é fictícia? Explique. Esses fatos que ela está narrando na crônica, ela inventou ou eles realmente aconteceram na vida dela? E aí você vai explicar. Tá? Se ela inventou, por que ela inventou, por que você acha, ou se ela está narrando coisas que realmente aconteceram na vida dela, e aí você também explica por que isso é real. B. O tema abordado é algo que pode acontecer na vida e no dia a dia de qualquer pessoa, ou são particularidades da vida da autora? Justifique. Então, essas coisas que ela está narrando, por exemplo, essas crenças que as pessoas têm, de que o micro-ondas, por exemplo, faz mal, que as ondas do micro-ondas fazem mal, que eles dizem que você tem que tomar o complexo B para ficar com a imunidade boa. Você acha que isso acontece só com ela? Ou já aconteceu com a gente, já aconteceu com você, e aí você dá então a sua justificativa. C. A narrativa aproxima ou distancia o leitor do narrador e como é possível perceber isso? Pessoal, essa questão de aproximação do leitor, tá? Eu vou dizer como que ela fez, eu vou acabar até dando um pouquinho da resposta aqui para vocês. É o seguinte... Agora vivemos. Quem vivemos? Nós. Essa é a pessoa gramatical, a primeira pessoa do plural. O nós. E o nós seria quem, então? A autora e quem mais? Os leitores. Nós quer dizer que está nos incluindo, tá? Então, quando ela usa essa primeira pessoa do plural, ela está usando uma tática, uma técnica de se aproximar do leitor, para que a gente realmente se sinta parte dessa história, tá? Então, ela se aproxima ou distancia o leitor do narrador? Aproxima,
E como que é possível perceber isso? Porque ela usa o nós, incluindo o leitor na história, colocando ele como parte dos acontecimentos, tá bom? Se você quiser colocar certinho, ela usa a primeira pessoa do plural. Inclusive, a gente tem uma aula sobre pessoas do discurso. Foi o professor Devanir que fez, tá no canal do YouTube da prefeitura, e eu vou tentar deixar no link da descrição, tá? Para vocês entenderem essa questão de pessoas do discurso, ok? D. A linguagem utilizada é formal ou informal? Retire do texto um trecho que justifique a sua resposta. Gente, linguagem formal ou informal? Uma linguagem formal é uma linguagem séria, sem gírias, sem brincadeiras, aquela coisa bem séria, como se fosse um artigo científico, um pronunciamento do governador, por exemplo. Você pode perceber o pronunciamento do governador, ele sempre muito sério, sempre usando as palavras corretamente, né? Nada de brincadeiras. E a linguagem informal não é que ela seja errada, mas ela é aquela linguagem mais leve, como se a gente estivesse batendo um papo, igual quando eu estou explicando aqui para vocês, né? Então, você vai ler o texto e vai decidir. Nossa, eu acho que ela está usando uma linguagem muito séria, é mais formal. E aí você tira um trecho que comprove isso. Não, eu acho que ela está usando uma linguagem informal, mais leve, está se aproximando do leitor. E aí você tira um trecho, qualquer trecho que consiga comprovar a sua resposta, tá bom? E, observando a fonte do gênero, podemos concluir que esse tipo de texto circula em que meios? Ops, eu já tinha dado um spoiler antes de ver a pergunta. Fonte, Jornal Cidadão. E eu já tinha falado para vocês que a crônica nasceu e ainda é veiculada onde? No jornal, né? Então, aí eu acabei dando uma resposta aí na pergunta E. Em que meio, então, circula esse tipo de texto? No jornal, tanto impresso quanto online. No finalzinho, pessoal, ele vai dar uma explicação a respeito da linguagem formal, linguagem informal, tá? Crônica. Então é bom vocês lerem esse quadrinho que está aqui, que vai ajudar a fazer o exercício também, tá bom? A gente se vê na próxima atividade.